A Vale é uma empresa que tem mais de 80 anos de existência, já passou por diversas crises, continua firme, forte e gerando valor. É nesse tipo de empresa que você precisa investir e não ficar inventando moda, especulando que a empresa X ou Y tem potencial de subir 5.000%. Aí tu vai se lascar. Todos aqui vamos morrer e a Vale vai continuar gerando valor. Meu filho vai herdar minhas ações da Vale, que serão muitas, se Deus quiser. Esse foi o comentário de um seguidor aqui do canal e eu acho que dá para tirar alguns insights do que ele disse. Com certeza a emoção contribui aqui nesse tipo de comentário, eu diria, mas ele contém muito mais razão do que emoção até. No vídeo de hoje eu vou te contar 4 fatos sobre a Vale que todo investidor precisa saber. Quem investe na Vale precisa saber disso. Eu vejo que muita gente investe e não sabe, e até quem não investe na empresa está pensando se começa a investir ou não, precisa saber antes de decidir. E também nesse vídeo nós vamos cruzar esses pontos, analisar um pouquinho do histórico da empresa, o cenário macroeconômico das épocas que a gente vai analisar, junto com o preço do minério de ferro, o preço das ações da Vale, os resultados da Vale, fatos que marcaram a história da empresa, tudo junto aqui. E tem mais. Eu também vou te falar o que provavelmente, meu querido, vai determinar se você que está comprando ações da Vale agora vai ganhar dinheiro com isso ou não. Essa aqui vai ser a parte mais importante do vídeo, inclusive. Você precisa ficar até o final. Quem já é de casa, eu sei que já deixou o like. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Badu Vieira para mais um vídeo do Valor em Ação. E vamos lá, começando aqui pelas características da Vale, pelos fatos sobre a empresa que você precisa saber. São 4. Eu sei que alguns de vocês que já investem na Vale já sabem disso, mas muita gente ainda não sabe e mesmo quem sabe às vezes não tem noção dos detalhes e dos dados do jeito que eu vou passar agora. Ponto número 1, a Vale é uma operadora, uma empresa de baixo custo e isso é muito bom. E o que isso quer dizer? Como assim baixo custo? Ela é capaz de operar e seguir sendo rentável em cenários onde a maioria das produtoras de minério não consegue mais gerar valor, não consegue mais seguir sendo rentável. Assim como você vê as cotações da Vale, que não estão no nosso controle, no seu controle nem no meu, o preço das ações, a cotação do minério também não está sob controle da empresa. Então a única coisa que ela pode controlar, em parte ainda, são os seus custos, tentar melhorar a sua eficiência cada vez mais. E caso você não saiba, o minério de ferro ele negocia na casa dos 98, 99 dólares a tonelada hoje. De 2020 para cá, poucos foram os momentos em que o minério negociou abaixo dos 100 dólares. Só que se você pega de 2014 até 2019, 20, a commodity ela ficou a maior parte do tempo abaixo dos 100 dólares. Tá? Mas para você saber se 100 dólares é bom ou ruim, você precisa entender quanto que a Vale gasta para produzir e entregar isso para os seus clientes. E o custo caixa da Vale no último trimestre foi de quase 25 dólares. Segundo a empresa, esse custo foi 6% maior, principalmente devido ao impacto sazonal do giro dos estoques e também a concentração de atividades de manutenção nesse período. Só que eles seguem confiantes em alcançar um custo caixa ali de 21,50 a 23 dólares em 2024, por conta das condições melhores para os custos, para o desempenho operacional no segundo semestre, entendeu? E só a título de comparação, em 2023, esse custo caixa ficou na casa dos 22,30. O custo caixa, para quem não sabe, é um dos principais indicadores utilizados pela indústria de mineração, principalmente, especialmente para produtores de minério de ferro, inclusive exportadores, e representa os custos operacionais diretos envolvidos na extração, processamento do minério. A gente está falando aqui na parte de produção. E anota aí, é graças a esse custo caixa aqui que ela consegue ser uma empresa competitiva. E você vai ver, que outras empresas, mesmo com um custo caixa às vezes até um pouquinho maior que o da Vale, conseguem competir com ela por conta de outros fatores. Isso porque você soma isso a despesas, royalties, manutenção e frete, por exemplo. E aí você chega num break-even de um pouco mais ali de 63 dólares em 2023. O break-even de caixa entregue na China. Esse break-even ele foi de quase 70 dólares nos primeiros 6 meses desse ano. Subiu também 12% maior
que no mesmo período do ano passado. O break-even de caixa entregue, ele inclui todos os custos que a Vale tem até esse produto chegar nas mãos do comprador, seja ele no México, seja se a gente estiver falando aqui de uma exportação. Então, em outras palavras, você tem mais ou menos uma noção de qual que é o preço mínimo de venda necessário para que ela não tenha prejuízo operacional. E para entregar lá na China, está rodando ali entre 60 e 70 dólares, quase 70 dólares no último trimestre, na casa dos 60 e poucos dólares no ano passado. Então guarda isso aí que já já a gente vai voltar a falar de preço de minério, de resultado da Vale também. O segundo fator que a gente vai ver é que a Vale ela não tem um endividamento muito elevado, não é uma empresa endividada. A dívida líquida da Vale encerrou o segundo trimestre de 2024 na casa dos 8,6 bilhões, 4% abaixo dos 8,9 bilhões de dólares do mesmo período de 2023. Dívida líquida expandida, que você pega ali, inclui provisões para Brumadinho, Samarco. Isso ali somou 14 bilhões e meio de dólares, se eu não me engano, 14,6. Dívida em relação ao EBITDA, dívida líquida em relação ao EBITDA, se você for ver o indicador, 0,55 vezes nesse momento, está baixo esse indicador, não é um endividamento muito alto, dá para dizer que é um endividamento bem saudável. Se você considerar o EBITDA como a média dos últimos 7 anos, de 2017 até 2023, aí piora um pouquinho, porque seria na casa ali dos 77 bilhões de dólares, pouco menos que o EBITDA atual. Mas o minério ele precisa cair bastante para a situação complicar para a empresa. O terceiro fator é que a Vale é uma empresa integrada, então pelo fato dela ter um minério de maior qualidade, ser uma empresa integrada, isso sim torna ela mais competitiva, ela consegue ter diferenciais na entrega também. Tudo isso faz parte e torna a Vale uma empresa competitiva globalmente. Mas antes da gente falar do último fator, que na minha opinião é o mais importante desse vídeo, não dá para você deixar de falar, por exemplo, de acontecimentos como o do dia 25 de janeiro de 2019, onde a Vale infelizmente protagonizou ali o maior desastre ambiental do Brasil, o rompimento da barreira ali da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, no estado onde eu moro. Uma tragédia realmente, e o pior disso tudo é que nem foi a única tragédia recente que envolve a empresa. Eu acho que você vai lembrar também do que aconteceu em Mariana, também aqui no estado de Minas Gerais, em 2015. Então, são acontecimentos recentes que mancharam a reputação da empresa, impactaram financeiramente também, mas para mim o pior de tudo são as vidas que foram perdidas e os prejuízos ambientais que talvez nunca mais sejam reparados. Eu estou falando e fazendo questão de comentar isso daqui, porque o risco ambiental e de punições, isso é um problema para a Vale, por mais que as coisas tenham melhorado em termos de segurança, né, como a própria empresa gosta de falar, a gente precisa lembrar que também era o mesmo discurso depois de Mariana, e aí Brumadinho veio e foi pior. Então isso é um risco que vai poder acontecer, mas foi justamente em 2015 que o minério de ferro ele encontrou a mínima desde 2011, por volta ali dos 38 dólares, por uma série de razões, excesso de oferta com anos anteriores, contração na economia chinesa, o mesmo que se fala hoje, e se você for observar, está acontecendo ainda, e já aconteceu outras vezes nas últimas décadas, esse ciclo na economia chinesa. Resta saber quando que isso vai voltar ali, a China vai voltar a crescer muito mais, como já cresceu em outros momentos. Mas enfim, são ciclos, mas a gente vai ver que tem outra coisa também que pode impactar. Depois de um tempo, em junho de 2021, 6 anos depois, o minério ele volta às máximas ali por volta dos 213 dólares. E aí, só por curiosidade, você vai ver o retorno da Vale, desde a mínima ali até a máxima, 2015 até 2021, mais de 1000% de salto ali de retorno. Por mais que o desastre ali de Mariana tenha impactado o preço das ações em 2015, não é nem de longe o maior causador daquela mínima. Foi, como sempre, o preço do minério. E as ações subiram tanto em 2021, porque a Vale gerou 21 bilhões de dólares em caixa livre para o acionista naquele ano, muito dinheiro. E o que é fluxo de caixa livre, para quem não sabe? É simples. Todo mês a empresa ganha dinheiro vendendo os seus produtos, mas ela também precisa gastar dinheiro com despesas para manter o negócio funcionando. Ela vai precisar pagar salários, funcionários, comprar equipamento, tudo isso daí ela vai precisar manter as minas operando. Isso tem gasto, tem custo, despesa. Então, pensa no caixa livre, no fluxo de caixa livre, como o dinheiro que sobra depois que a empresa paga todas as suas contas, faz os investimentos necessários
para continuar operando e também até para crescer. Esse dinheiro livre, entre aspas, ele pode ser usado para vários fins, como pagar dividendos para os acionistas, recomprar ações, amortizar dívidas ou até mesmo acumular caixa. Quanto mais caixa livre, maior os dividendos. E como o fluxo de caixa dos investimentos da Vale ele tende a crescer com mais previsibilidade, por motivos inflacionários também, pelo fato dela não estar mais focada tanto assim no crescimento acelerado das suas operações, ela não está mais crescendo tanto. Então, se o minério de ferro cai de preço, afeta o fluxo de caixa operacional, compromete essa geração de caixa livre, ela não é mais tão alta. Então, dependendo do preço do minério, é claro, o fluxo de caixa livre vai variar. Em 2023, ela gerou 7,2 bilhões de dólares de caixa livre. Em 2022, 6 bilhões. Em 2021, a gente viu que foi 21 bilhões. Então, a Vale hoje, ela negocia cerca de 263 bilhões de reais, se eu não me engano, o valor de mercado dela. Então, se você pegar só 2020 e 2021, ela gerou um caixa livre de mais da metade do valor de mercado atual da companhia. Então, existe o risco do minério de ferro cair, tá? A empresa vai ser prejudicada, as ações vão sofrer, mas se o minério sobe, de repente, para casa dos 130, 150 dólares, por exemplo, o que também é um risco, não deixa de ser, aí a vida da empresa fica linda. Ela vai gerar caixa demais, pagar muito dividendo, a coisa fica linda, como eu falei. Os ADRs da Vale, que são negociados em dólar, estão na casa dos 10 dólares e 42 centes agora. Nos últimos 20 anos, poucas vezes negociou abaixo disso. E por fim, o fator 4, a Vale ela não tem muita correlação com a economia brasileira. Ela está mais dependente da Ásia, se você for ver. Isso é bom, mas é preciso lembrar que o fato da China corresponder ali por mais de 50% da demanda global de minério de ferro também é um risco de concentração para a empresa. E aqui é que está um ponto muito importante. Existe sim a possibilidade de que o PIB industrial da China ao longo dos próximos anos perca peso em relação ao PIB total. E isso vai acabar num consumo de aço doméstico menor, poderia acabar, ou pelo menos na desaceleração desse crescimento das últimas décadas. Isso já aconteceu em outras economias que já atingiram a maturidade e pode ser que aconteça com a China também, a gente não sabe quando. E o que eu quero dizer é que se o que ocorre na China agora é um fenômeno realmente puramente cíclico, comprar ações da empresa agora é praticamente um tiro certo e sem risco no médio e longo prazo. Sim, tem quem acredite que os mesmos fatores que vêm impulsionando a economia chinesa vão se repetir nos próximos anos e décadas ainda, e que esse ciclo ele vai só se repetir, ela deve voltar a crescer muito mais, a Vale e outras empresas vão continuar vendendo muito minério, o preço dele vai voltar a subir de novo, essas empresas vão gerar caixa bastante, só vai depender desse ciclo se reajustando, a Índia vai crescer muito, seria até um plus, tá? Mas não dá para dizer que isso vai acontecer, que isso é certeza, você afirmar com 100% de certeza que se trata disso. Muita gente também acredita que a população da China parou de crescer, o consumo de aço vai ser menor ao longo dos próximos anos e décadas e que esse modelo econômico da China ele já chegou ali no limite e vai ter que se reinventar. Se isso acontece, você não tem só mais um ciclo simplesmente, se trata de uma mudança mais estrutural mesmo na economia do país. Ou seja, se for só mais um ciclo na China, o resto do mundo acaba sendo um plus e a Vale, a esse preço está barata demais, provavelmente vai ser um ótimo investimento. Se a China realmente ali se diminuir, se a China começar realmente a diminuir o seu consumo nos próximos anos, também não significa que o preço do minério vai despencar ladeira abaixo e vai ficar barato para o resto da vida. Porque essa demanda ela pode vir de outros lugares também, como eu citei aqui a Índia, por exemplo, mas isso deixaria esse cenário mais incerto sim. E eu também não sou de ficar tentando fazer previsões, eu prefiro manter a minha alocação e comprar aos pouquinhos enquanto está caindo. É isso que eu acho que não dá para a gente ficar prevendo esse tipo de coisa, é muito difícil. Tá? E isso tem a ver justamente com um ponto que eu considero mais importante para determinar se alguém vai ganhar dinheiro investindo em ações de empresas como a Vale ou não, o comportamental, o aspecto comportamental. E aí presta atenção nisso, que é importantíssimo. Tem gente que fala que eu sempre falo a mesma coisa, Badu, eu já estou cansado de saber isso, tá, mas eu nunca vou parar de falar, eu nunca vou me calar nisso daqui. Primeiro, que o canal é meu, e segundo, que nós precisamos sempre nos lembrar disso. Esquecer disso daqui é muito fácil.
É muito fácil você negligenciar isso quando você acha que você está tranquilo. As emoções podem zerar todo o seu resultado. Não importa o quanto você estudou, analisou, está consciente, tudo vai pelo ralo por conta do nosso emocional se você não cuidar. E ninguém está imune a isso, tá? Ninguém. O que eu quero dizer é que seguir a manada não te ajuda em nada a ter sucesso nos investimentos. E disso, eu tenho certeza que é muito provável que você já saiba disso. Porém, se você quer obter resultados acima da média, você tem que pensar diferente, pensar e agir de forma diferente da maioria, da manada. Só que o nosso desejo de não errar, muitas vezes ele se sobrepõe ao nosso desejo de obter esse resultado melhor. Ou seja, a gente até gosta da ideia de fazer diferente, mas nós não gostamos da ideia de tentar diferente e que talvez esse diferente não vá funcionar. É por isso que a maioria raramente tenta pensar fora da caixa e quando você topa correr o risco de ir contra a manada em algum momento, você geralmente faz porque você consegue vencer essa barreira do medo momentaneamente, mas ela continua dentro de você, dentro do investidor, não sai, você não tira. E aí, na menor volatilidade ali, num contratempo que continua, esse medo ele pode te mandar de volta para sua zona de conforto, que é fazer você tentar correr para o que a maioria faz de novo, vender na baixa, enfim. Não é só com investimento. Quer ver? Disse isso, já aconteceu com você alguma vez ou se eu estou mentindo? Presta atenção. A gente quer fazer diferente, mas você não quer um diferente que traga resultados ruins. Então, quando o diferente ele é mesmo fora da caixa, você não consegue saber qual que vai ser o resultado. Você consegue só supor, não dá para saber. Então, na suposição, a gente é bom. Eu vou falar para você, agora a Vale pode comprar barato que vai subir para caramba. Ou alguém vai falar, não vou comprar porque vai despencar ladeira abaixo, Vale já era, minério a China morreu, enfim. Para supor, a gente é bom. Só que inconscientemente, para evitar esses resultados piores, a gente nunca faz o diferente, talvez, pelo tempo necessário. Então, comprar ações da Vale agora é pensar contra a manada? É pensar contra a manada. E eu te garanto que começar a comprar agora a R$60, por exemplo, e passar alguns meses comprando a 60, depois a 55, 50, por uns 2 anos, até que ela volta ali para 60, 70, 80, 90, 100, seria muito melhor para qualquer investidor do que começar a comprar hoje e as ações a partir de agora só subirem, né? Para 60, 65, 70, 75, 80. Só que a maioria ficaria mais feliz e tenderia a seguir comprando se a segunda hipótese acontecesse, se ela voltasse a subir imediatamente, se as ações não caíssem mais. No fundo, o que a maioria quer é acertar o fundo, onde que vai parar de cair e vai começar a subir. E no fundo também é isso que a maioria nunca consegue. E como o medo ele continua com a gente, a única coisa que pode te salvar é o quão o seu estômago aguenta e consegue evitar que esse medo te obrigue a vender na baixa e voltar para sua zona de conforto. E a parar de comprar também. Porque é o que a maioria vai estar fazendo. Algumas pessoas conseguem se manter firme por mais tempo, outras por menos. Só vai ter sucesso quem permanecer pelo tempo necessário comprando na baixa, fiel à estratégia. E não dá para saber que tempo é esse antecipadamente, entendeu? Por isso é que esse é o motivo que vai fazer a maioria das pessoas, na minha opinião, perder dinheiro que estão comprando ações da Vale agora. Esse foi o vídeo de hoje. Fico por aqui. Se você gostou, deixa o like, a gente se vê. Tamo junto. Valeu!